Paz e bem, meus irmãos e irmãs. Vamos iniciar a leitura do segundo capítulo do nosso tratado, em que fala sobre as verdades fundamentais da devoção à Santíssima Virgem. Mas antes de iniciar essa leitura, convido a vocês a fazermos a saudação à Virgem Maria, pedindo a sua intercessão para que nós possamos dar seguimento a esse estudo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo o mal guardai-nos e dai-nos todo o bem. Mostra-se nossa mãe, ouvindo a nossa voz, a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus o Pai, divino sumo bem, ao seu divino Espírito agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Verdades fundamentais da devoção à Santíssima Virgem. Tendo dito até o presente instante algo sobre a necessidade que temos da devoção à Santíssima Virgem, é preciso dizer em que consiste essa devoção. E é isso que farei agora, São Luís Maria. Com a ajuda de Deus, depois de tomar como pressupostos algumas verdades fundamentais que darão claridade a essa grande e sólida devoção que quero revelar. Neste primeiro artigo, nós vamos ouvir e ler o que foi escrito por São Luís Maria. É ele quem vai nos falar. Jesus Cristo é o fim último de todas as nossas devoções. Primeira verdade: Jesus Cristo, nosso Salvador, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, é o fim último de todas as nossas devoções. Caso contrário, elas seriam falsas e enganadoras. Aqui no meu tratado, está todo riscado, né? Eu já comecei a grifar, e aí vocês também podem começar aí, tá? Vou repetir essa primeira parte. Primeira verdade: Jesus Cristo, nosso Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, é o fim último de todas as nossas devoções. Caso contrário, elas seriam falsas e enganadoras. Vamos seguir. Conforme diz o apóstolo, nós não trabalhamos senão para tornar todos os homens perfeitos em Jesus Cristo, pois é nele somente que habitam toda a plenitude da divindade e todas as outras plenitudes de graças, de virtudes e perfeições, pois é nele somente que fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Pois ele é o único mestre que deve nos ensinar, o único Senhor de quem devemos aprender, o único chefe ao qual devemos estar unidos, o único modelo ao qual devemos nos conformar, o único pastor que deve nos alimentar, o único caminho que deve nos orientar, a única verdade na qual devemos crer, a única vida que deve nos vivificar e nosso único tudo em todas as coisas que há de nos bastar. Eu grifei essa parte, se vocês quiserem grifar também, em que é onde São Luís nos diz: ele é o único mestre que deve nos ensinar, o único Senhor de quem devemos aprender, o único chefe ao qual devemos estar unidos, o único modelo ao qual devemos nos conformar, o único pastor que deve nos alimentar, o único caminho que deve nos orientar, a única verdade na qual devemos crer, a única vida que deve nos vivificar e nosso único tudo em todas as coisas que há de nos bastar. Não foi dado outro nome sob o céu, a não ser o nome de Jesus, pelo qual devamos ser salvos. Deus não estabeleceu outro fundamento para a nossa salvação, perfeição e glória que não Jesus Cristo.
Todo edifício que não estiver assentado sobre essa rocha firme está fundado sobre a areia, movediça, e inevitavelmente cairá, cedo ou tarde. Todo fiel que não estiver unido a ele, como um ramo à cepa da vinha, cairá, secará e não será adequado senão a ser lançado ao fogo. Se estamos em Jesus Cristo e Jesus Cristo está em nós, não precisamos ter medo de condenação. Nem os anjos dos céus, nem os homens da terra, nem os demônios do inferno, nem qualquer outra criatura pode nos prejudicar, porquanto não podemos separar-nos da caridade de Deus, que está em Jesus Cristo. Por Jesus Cristo, com Jesus Cristo, em Jesus Cristo, podemos todas as coisas, dar toda a honra e glória ao Pai, na unidade do Espírito Santo, tornar-nos perfeitos e ser, para o nosso próximo, agradável perfume de vida eterna. Eu grifei esses 2 pontos em que ele diz: todo fiel que não estiver unido a ele, como um ramo à cepa da vinha, cairá, secará e não será adequado senão a ser lançado ao fogo. Por Jesus Cristo, com Jesus Cristo, em Jesus Cristo, podemos todas as coisas, dar toda a honra e toda a glória ao Pai. Na unidade do Espírito Santo, tornar-nos perfeitos e ser para nosso próximo agradável perfume de vida eterna. Portanto, o fato de estabelecermos a sólida devoção à Santíssima Virgem não visa senão a tornar mais perfeita a devoção a Jesus Cristo, como também a dar um meio mais fácil e seguro para encontrarmos Jesus Cristo. Se a devoção à Santíssima Virgem nos distanciasse de Jesus Cristo, seria necessário rejeitá-la, como ilusão do diabo. Todavia, muito pelo contrário, como já tive a ocasião de mostrar e ainda o farei adiante, essa devoção não nos é necessária senão para encontrar Jesus Cristo de modo perfeito, amá-lo com ternura e servi-lo com fidelidade. Por isso que desde o início nós estamos falando em consagração a Jesus pelas mãos de Maria. Porque essa devoção não nos é necessária senão para encontrar Jesus Cristo de modo perfeito, amá-lo com ternura e servi-lo com fidelidade. Por um instante, volto-me aqui para vós. São Luís Maria continua falando com a gente, tá? Por um instante, volto-me aqui para vós, ó meu doce Jesus, para me queixar amorosamente junto à vossa divina majestade pelo fato de a maior parte dos cristãos, mesmo dentre os mais sábios, não conhecerem o vínculo necessário que há entre vós e sua mãe. Vós estáis, Senhor, sempre com Maria, e Maria está sempre convosco, e não pode estar sem vós. Caso contrário, ela deixaria de ser aquilo que é pela graça. Ela se transformou de tal modo em vós que ela não é mais somente vós, meu Jesus, é que viveis e reinais nela, de modo mais perfeito do que em todos os anjos e bem-aventurados. Ah, se as pessoas conhecessem a glória e o amor que recebeis nessa admirável criatura, teriam dela e de vós muitos outros sentimentos do que já têm. Ela é ligada a vós de modo tão íntimo que seria o mesmo que separar a luz do sol. O calor do fogo, digo mais, antes se separariam todos os anjos e santos de vós do que a Divina Maria, porque Maria vos ama com maior ardor e vos glorifica com maior perfeição do que todas as outras criaturas juntas. Depois disso, meu doce mestre, não é algo digno de pena e admiração ver a ignorância e as trevas de todos os homens deste mundo em relação à vossa Santa Mãe? Não estou me referindo tanto aos idólatras e pagãos, que por não vos conhecerem, evitam conhecê-la. Não estou falando nem mesmo dos hereges e cismáticos, que evitam se devotarem à vossa Santa Mãe, tendo eles mesmos se separado de vós e de vossa Santa Igreja.
mas estou me referindo aos cristãos católicos e mesmo os doutores dentre os católicos que, declarando ensinar aos outros as verdades, não vos conhecem a vós nem a vossa Santa Mãe, senão de maneira especulativa, seca, estéril e indiferente. Olha aí, quantos tem por aí, né? Não sou eu que estou falando, tá? É São Luís Maria. Esses senhores não falam, senão raramente, de vossa Santa Mãe e da devoção que a ela se deve ter, porque receiam, segundo dizem, que de tal devoção se abuse e, por conseguinte, vos cause ofensa uma honra exagerada à vossa mãe. Ao ver ou ouvir algum devoto da Santíssima Virgem falar com frequência da devoção a essa boa mãe, de um modo terno, forte e persuasivo, como sendo meio garantido e sem ilusão, um caminho curto e sem perigo, um caminho imaculado e sem imperfeições, e um segredo maravilhoso para vos encontrar e amar perfeitamente. Eles ralham contra ele e lhe dão 1000 falsas razões para lhe provar que não se deve falar. Ah, mas é aí que eu falo mesmo. E lhe dão 1000 razões para que não se deve falar tanto da Santíssima Virgem. Quem há muitos excessos nessa devoção e que se deve esforçar-se por destruí-los e por falar só de vós, em vez de levar os povos à devoção à vossa Santa Mãe, a quem já estes amam bastante. Por vezes, os ouvimos falar da devoção à vossa Santa Mãe não para estabelecê-la e estimulá-la, mas para destruir os abusos que dela se faz, quando na verdade esses senhores são sem piedade e sem devoção terna por vós. Porque também não as têm por Maria, olhando o rosário, o escapulário, o terço, como devoções de mulherzinha, próprias a ignorantes, sem as quais é possível salvar-se, e quando são responsáveis por algum devoto da Virgem Santa que costuma recitar seu terço ou pratica alguma outra devoção a ela, logo lhe mudarão o espírito e o coração. Em vez do terço, vão lhe aconselhar rezar os 7 salmos. Em vez da devoção à Santa Virgem, vão lhe aconselhar a devoção a Jesus Cristo. Ó meu doce Jesus, essas pessoas estão imbuídas de vosso espírito? Estão vos agradando ao agir assim? Significa agradar-vos ou não fazer todo o esforço possível para agradar vossa mãe, com medo de vos desagradar? A devoção à vossa mãe impede a devoção a vós? Por acaso ela atribuiu a si mesma a honra que lhe é prestada? Por acaso ela formou um grupo à parte? Por acaso ela é uma estranha que não tem ligação alguma convosco? Dar-se a ela e amá-la implicam necessariamente separar-se ou distanciar-se de vosso amor? Esses questionamentos a gente deve ter em mente e preparar-se para as defesas que nós vamos precisar fazer, porque as perguntas vêm, os questionamentos vêm com força total. E nós, devotos consagrados, precisamos estar prontos com a resposta na ponta da língua. Entretanto, meu doce mestre, a maior parte dos sábios, em punição de seu orgulho, não se afastaria mais da devoção a vossa Santa Mãe e não a trataria com mais indiferença, ainda que tudo o que acabo de dizer fosse verdadeiro. Preservai-me, Senhor, preservai-me de seus sentimentos e práticas, e dai-me ter parte dos sentimentos de reconhecimento, estima, respeito e amor que tendes para com a vossa Santa Mãe, a fim de que eu vos ame e glorifique tanto mais quanto vos imitar e seguir mais de perto. Como se até aqui eu ainda não tivesse dito nada em honra de vossa Santa Mãe, dai-me a graça de louvá-la dignamente, apesar de todos os meus inimigos que são os vossos, e que eu lhes diga alto e bom som como os santos. Não presuma receber a misericórdia de Deus aquele que ofende sua Santa Mãe. Vamos grifar? Olha só. Apesar de todos os meus inimigos, que são os vossos, e que eu lhes diga alto e bom som, como os santos,
Não presuma receber a misericórdia de Deus aquele que ofende sua santa mãe. Para obter de vossa misericórdia uma verdadeira devoção à vossa santa mãe e para inspirá-la a toda a terra, fazei que eu vos ame imensamente e recebei para isso a oração abrasada que vos faço com Santo Agostinho e vossos verdadeiros amigos. Bem, essa oração está em latim, mas ao virar a página vocês vão encontrar em português. Vamos ler? Tu és Cristo, meu Pai. Tu és Cristo, meu Pai Santo, meu Deus piedoso, meu grande Rei, meu bom pastor, meu único mestre, meu excelente auxiliador, meu bem-amado de beleza incomparável, meu pão vivo, meu sacerdote eterno, meu guia para a pátria, minha luz verdadeira, minha santa doçura, meu reto caminho, minha sabedoria preclara, minha simplicidade pura, minha concórdia pacífica, toda a minha proteção, minha boa herança e minha salvação sempiterna. Ó Cristo Jesus, doce Senhor, porque amei, porque desejei em toda a minha vida algo além de Ti. Onde eu estava quando o meu pensamento não estava em Ti? A partir de agora, meus desejos todos, fluí e inflamai-vos pelo Senhor Jesus. Correi, pois já tardais demais. Apressai-vos para onde vos dirigis, procurai de fato aquele que procurais. Ó Jesus, quem não te ama, seja excomungado. Aquele que não te ama, fique cheio de amarguras. Ó doce Jesus, que todo bom sentimento digno de teu louvor te ame, em ti se deleite e te admire. Deus de meu coração e minha herança, Cristo Jesus, meu espírito se abandona em ti, para que tu vivas em mim e acendas em meu espírito a brasa fumegante do teu amor, a fim de que se torne perfeito incêndio, a arder perenemente no altar do meu coração, a ferver em minha medula, a consumir em chamas o mais íntimo de minha alma, para que no dia da consumação de minha vida me apresente junto a ti completamente consumado. Amém. São Luís quis transcrever em latim essa admirável oração de Santo Agostinho, a fim de que as pessoas que conhecem o latim a repitam todos os dias, pedindo o amor de Jesus Cristo que nós buscamos pela Divina Maria. Essa oração deverá fazer parte de nosso dia. Todos os dias nós precisaremos rezar o terço, fazer esta oração e mais outras que nós vamos aprender ao longo desse caminhar. No artigo 2º deste 2º capítulo, nós vamos estudar sobre somos de Jesus Cristo e de Maria na qualidade de escravos. Segunda verdade. Deve-se concluir daquilo que Jesus Cristo é em relação a nós, que não pertencemos a nós mesmos, como afirma o apóstolo, mas inteiramente a ele, como seus membros e escravos, que ele resgatou com preço infinitamente alto, com o preço de todo o seu sangue. Antes do batismo, pertencíamos ao diabo, como seus escravos. E o batismo nos tornou os legítimos escravos de Jesus Cristo, que não devem viver, trabalhar e morrer, senão para dar frutos para esse Deus homem, glorificá-lo em nosso corpo e fazê-lo reinar em nossa alma, porque somos sua aquisição, seu povo conquistado e sua herança. É pela mesma razão que o Espírito Santo nos compara. No Salmo 3, as árvores plantadas junto às águas da graça, no campo da igreja, devem dar seus frutos a seu tempo. Em João 15, aos ramos de uma videira, da qual Jesus é a cepa, que devem produzir uvas boas. Em João 10, há um rebanho do qual Jesus Cristo é o pastor, que deve multiplicar-se e dar muito leite. E João 10 também, em que ele nos diz, há uma terra boa, da qual Deus é lavrador,
e na qual a semente se multiplica e produz até 30, 60 ou 100 vezes mais. Depois vocês vão abrir a Bíblia e fazer essas leituras melhor, tá? Jesus Cristo amaldiçoou a figueira que não produziu frutos e proferiu condenação contra o servo inútil que não fizera seu talento render. Tudo isso nos prova que Jesus Cristo quer receber alguns frutos de nossas pessoas frágeis, a saber, nossas boas obras, pois estas pertencem unicamente a Ele. Criados nas obras em Jesus Cristo, Efésios capítulo 2, versículo 10. Tais palavras do Espírito Santo mostram tanto que Jesus Cristo é o único princípio e deve ser o único fim de todas as nossas boas obras, como também que devemos servi-lo não somente enquanto empregados contratados, mas sobretudo como escravos de amor. Aqui São Luís vai ser mais claro com a gente. Nesse mundo, há duas maneiras de pertencer a outro e depender de sua autoridade, a saber, a simples servidão e a escravidão, as quais definem respectivamente um servo e um escravo. Pela servidão comum entre os cristãos, um homem se dispõe a servir ao outro durante certo tempo, mediante certo pagamento ou recompensa. Pela escravidão, um homem fica inteiramente dependente do outro por toda a vida, devendo servir a seu mestre sem ter pretensão alguma de recompensa ou pagamento, como um de seus animais, sobre o qual ele tem direito de vida e de morte. Existem 3 tipos de escravidão. Uma é a escravidão por natureza, uma escravidão por obrigação e uma escravidão pela vontade. Todas as criaturas são escravas de Deus no primeiro sentido. No Salmo 23, versículo 1, ele nos diz que é do Senhor tudo o que existe na terra. Os demônios e os reprovados no segundo sentido, os justos e os santos no terceiro, a escravidão pela vontade é a mais perfeita e a que mais glorifica a Deus, que olha o coração e pede o coração, e que se chama o Deus do coração ou da vontade amorosa. Aqui eu grifei para mim, tá? Quem quiser, eu vou repetir. A escravidão pela vontade é a mais perfeita e a que mais glorifica a Deus, que olha o coração e pede o coração, e que se chama o Deus do coração ou da vontade amorosa, uma vez que, por essa escravidão, faz-se a opção, acima de todas, por Deus e seu serviço, quando nem a natureza obrigaria a isso. Existe uma completa diferença entre o servo e o escravo. Um servo não dá a seu senhor tudo o que ele é e tudo o que possui, e tudo o que pode adquirir por meio de outro ou por si só. O escravo, porém, se dá por inteiro ao seu senhor, dando também tudo o que possui e tudo o que pode conseguir sem qualquer exceção. O servo espera pagamento pelos seus serviços prestados ao senhor, mas o escravo nada pode exigir, independentemente de sua assiduidade, destreza e força empenhadas no trabalho. O servo pode deixar seu patrão quando quiser, ou pelo menos quando o tempo de seu serviço tiver expirado, mas o escravo não tem o direito de deixar o seu senhor quando bem entender. O patrão do servo não tem sobre ele nenhum direito de vida e de morte, de modo que caso o mate, como a um de seus animais de carga, estará cometendo injusto homicídio. O dono do escravo tem, pelas leis, direito de vida e de morte sobre ele, de modo que pode vendê-lo a quem quiser, ou matá-lo, como sem comparação poderia fazer com seu cavalo. Por fim, o servo não está senão por determinado tempo a serviço de seu senhor, ao passo que o escravo o está para sempre. Não há nada entre os homens que nos faça pertencer a alguém mais do que a escravidão. Também não há nada, grifa essa parte aí, não há nada entre os cristãos que nos faça pertencer de modo mais afetivo a Jesus Cristo,
e a sua santa mãe do que a escravidão da vontade. Segundo o exemplo do próprio Jesus Cristo, que assumiu a forma de escravo por amor a nós, em Filipenses 2, versículo 7, e da Santíssima Virgem, que se declarou a serva e a escrava do Senhor, o apóstolo se chama com grande honra servo de Cristo. Os cristãos são chamados diversas vezes de servos de Cristo nas Escrituras. A palavra servos, de acordo com uma observação verdadeira, vem por um grande homem. Os cristãos são chamados diversas vezes servos de Cristo nas Escrituras. A palavra servos, de acordo com uma observação verdadeira, feita por um grande homem, significava outrora somente um escravo, pois ainda não havia servos como os de hoje, sendo os patrões então servidos apenas por escravos ou aforreados. O que o Catecismo do Santo Concílio de Trento, para banir qualquer dúvida de que sejamos escravos de Cristo, expressa mediante um termo sem ambiguidade, ao chamar-nos escravos de Cristo. Diante disso, São Luís quer nos dizer o seguinte, que devemos ser de Jesus Cristo e servi-lo, não apenas como servos mercenários, mas como escravos apaixonados, que por força de um grande amor se dão e se empenham em servi-lo na qualidade de escravos, pela única honra de lhe pertencer. Bora grifar esse pedaço que é bem interessante. Devemos ser de Jesus Cristo e servi-lo, não apenas como servos mercenários, mas como escravos apaixonados que, por força de um grande amor, se dão e se empenham em servi-lo, na qualidade de escravos, pela única honra de lhe pertencer. Antes do batismo, éramos escravos do diabo. O batismo nos tornou escravos de Jesus Cristo. É necessário que os cristãos sejam escravos ou do diabo ou de Jesus Cristo. O que digo de modo absoluto acerca de Jesus Cristo, digo relativamente da Santíssima Virgem, que Jesus Cristo escolheu por companheira indissolúvel de sua vida, de sua morte, de sua glória e onipotência no céu e na terra, dando-lhe pela graça relativamente a sua majestade todos os mesmos direitos e privilégios que ele possui por natureza. Tudo o que convém a Deus por natureza, convém a Maria pela graça. Isso quem nos diz é São João Damasceno. Se quiserem grifar, vou repetir. Tudo o que convém a Deus por natureza, convém a Maria pela graça. Como afirmam os santos, de modo que, segundo eles, tendo ambos a mesma vontade e poder, ambos têm os mesmos súditos, servos e escravos. Portanto, seguindo o sentimento dos santos e de grandes homens, é possível declarar-se e fazer-se escravo apaixonado da Santíssima Virgem, a fim de ser, por conseguinte, de um modo mais perfeito, escravo de Jesus Cristo. A Santíssima Virgem é o meio pelo qual nosso Senhor se serviu para vir até nós. É também o meio do qual devemos nos servir para ir até Ele, pois ela não é como as outras criaturas que nos afastariam de Deus, em vez de nos aproximarem dele, caso nos apegássemos a ela. A Santíssima Virgem é o meio pelo qual nosso Senhor se serviu para vir até nós. É também o meio do qual devemos nos servir para ir até Ele, pois ela não é como as outras criaturas que nos afastariam de Deus, em vez de nos aproximarem dele, caso nos apegássemos a elas. Essa parte que vem agora, eu grifei. A mais forte inclinação de Maria, ao contrário, é nos unir a Jesus Cristo, seu Filho, e a mais forte inclinação do Filho é que cheguemos a Ele por Maria, e consiste em honrá-lo e agradá-lo. Como honrando e agradando a um rei, se para nos tornarmos seus súditos e escravos, de um modo mais perfeito, nós fizéssemos escravos da rainha.
Por isso, os santos padres e depois deles São Boaventura dizem que a Santíssima Virgem é o caminho para ir ao nosso Senhor. Além disso, se, como eu disse, a Santa Virgem é a rainha e soberana do céu e da terra, ao poder de Deus, todas as coisas estão submetidas, inclusive a Virgem. Ao poder da Virgem, todas as coisas estão submetidas, inclusive Deus. Como também dizem Santo Anselmo, São Bernardo, São Bernardino, São Boaventura, não existem tantos escravos dela quanto existem criaturas? Não seria razoável que, entre tantos escravos por obrigação, também haja escravos por amor de boa vontade, que de boa vontade elegem, enquanto escravos, Maria como soberana? Não seria razoável que, entre tantos escravos por obrigação, também haja escravos por amor, que de boa vontade elegem, enquanto escravos, Maria como soberana? Ora, os homens e os demônios têm seus escravos voluntários e Maria não? Ora, um rei terá em grande conta que a rainha, sua esposa, tenha escravos sobre os quais ela tenha direito de vida e de morte, pois a honra e o poder dele é a honra e o poder dela. E poderíamos crer que nosso Senhor, que como o melhor de todos os filhos, deu parte de seu poder à sua santa mãe, ache ruim que ela tenha escravos? Teria ele menos amor e menos respeito por sua mãe do que Assuero por Esther e Salomão por Betsabeia? Quem ousaria dizer ou mesmo pensar isso? Mas aonde será que minha mãe... Mas aonde será que minha pena está me levando? Por que será que me detive aqui para aprovar algo tão evidente? Se não quisermos nos declarar. Mas aonde será que minha pena está me levando? Por que será que me detive aqui para aprovar algo tão evidente? Se não quisermos nos declarar escravos da Virgem Santa, que importa? Que nos façamos e nos declaremos escravos de Jesus Cristo. E assim os seremos também da Santíssima Virgem, pois Jesus Cristo é o fruto e a glória de Maria. É perfeitamente isso que se faz mediante a devoção da qual faremos a seguir. Assim, nós vamos encerrar essa leitura para dar continuidade amanhã no artigo 3º. Para agradecer essa leitura, vamos fazer a nossa oração diária de encerramento. Página 52, artigo. Aí vem, tá certo. Assim nós vamos encerrar hoje essa leitura e amanhã daremos continuidade com o artigo 3º. Convido vocês a fazerem uma oração para nós encerrarmos este momento e nos encontrarmos amanhã. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com vocês.